Vamos ler Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23. Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 23. O tema desse pequeno texto é o jovem rico, o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, Deus que é. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito venha ministrar o nosso coração nessa noite. Nos ajuda a compreender esse texto, Senhor. Esse texto que pode ser, para alguns, muito pragmático, Senhor. A gente, às vezes, tem a nossa cabeça muito fechada para aquilo que a Bíblia está dizendo. Nos ajuda a extrair aquilo que está no seu coração, o ensino que realmente o Senhor quer trazer para nós nessa quarta-feira. Nos abençoa, que nós diminuamos e o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, os evangelhos todos falam da história desse jovem. Mas somente Lucas nos diz que este jovem era um homem de posição. O termo é muito geral, e segundo Gerald Darling, o termo usado aqui denota oficiais romanos e judeus de todos os tipos. Então, na verdade, quando a Bíblia fala sobre o jovem rico, ela não está falando apenas de um menino mimado bem-sucedido. Ela está falando de um jovem oficial que ocupava um cargo muito importante. A Bíblia está falando de alguém, queridos, que tinha um entendimento, um conhecimento. A Bíblia não está falando de alguém leigo que se aventurou a falar com Jesus. A Bíblia está falando de alguém que conhecia ou que pensava que conhecia do assunto que ele leva até Jesus. Quando nós estudamos o Evangelho de Lucas, a gente vê os oficiais como um grupo de pessoas distintas dos anciões, dos escribas e dos principais dos sacerdotes. Então esse menino não fazia parte daquele grupo dos religiosos que viviam questionando, perseguindo Jesus, que viviam ali tentando ensinar Jesus a ser Jesus. Ele era uma pessoa que fazia parte de um outro grupo de pessoas. Então nós não podemos ser específicos em sugerir, por exemplo, que esse moço fosse um chefe da sinagoga. Até porque, queridos, é importante a gente lembrar que quando a gente lê essa mesma história em Mateus, a Bíblia diz que ele era jovem. E isso então faz com que seja improvável que esse menino fosse um chefe da sinagoga. Mas ele era alguém importante. Ele era um oficial. Era alguém bem-sucedido na vida. Era alguém que não estava perdido, que não estava desorientado. Não foi alguém que caiu de paraquedas naquele cenário. É importante a gente entender isso. Segundo Plumer, não existe no mundo inteiro um só exemplo de rabino que era chamado da maneira que este jovem chamou a Jesus, dizendo: Jesus, o Senhor é bom. Esse atributo era apenas um atributo usado para o nome de Deus. Era um gesto de lisonja impensada e imatura. E por isso Jesus questiona esse menino. Ou seja, o que Jesus está tentando dizer para esse menino, e ele chegou tentando impressionar Jesus, Jesus pergunta para ele meio assim: você sabe o que você está falando? Você tem noção do que você está falando? Porque muitas vezes, irmãos, a gente chega diante de Deus achando que está abafando, achando que a gente é a última Coca-Cola do deserto,
E aí a gente toma uma invertida do Espírito Santo. Alguém aqui já se sentiu no melhor momento da sua vida, e aí você para orar, o Espírito Santo acaba com você? Você fala, rapaz, eu que pensei que estava bem. Foi isso que aconteceu. Na cabeça daquele menino, daquele jovem oficial, a vida eterna deveria ser merecida. E que se fosse necessária alguma boa obra, talvez ele pudesse melhorar a performance dele. Veja bem, irmãos, a desinformação desse menino. Chega para Jesus, que veio para morrer na cruz, para nos resgatar e nos dar a vida eterna, e aquele menino pergunta para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Entende o que eu estou te falando, irmãos? A gente não entende muito ainda sobre a graça e a misericórdia de Deus, queridos. A gente ainda tem uma batalha em compreender que graça é favor não merecido. A gente ainda cogita a possibilidade de impressionar Deus com obras e com atitudes. E quando a gente entra por essa porta, que é um engano muito grande do nosso coração, queridos, a gente tem a tendência de imaginar que o que nós estamos fazendo já é mais que o suficiente. Então Jesus, didaticamente, passa a mostrar as falhas na posição que aquele jovem estava trazendo. Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Esse texto, irmãos, ele está cheio de ensino. Entenda uma coisa nessa noite. Nada do que nós fazemos pode impressionar Deus. Nada. Você pode ter a sua melhor performance, queridos. Isso não impressiona Deus. O que realmente impressiona Deus, queridos, é um coração contrito e quebrantado. É alguém que tem a humildade de chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sou bom o suficiente. Eu gostaria de melhorar. Senhor, eu preciso aprender. Senhor, eu preciso quebrantar. Entenda, a resposta de Jesus não foi um repúdio àquele rapaz. Mas Jesus já percebe, no início da conversa, que ele estava totalmente equivocado. Então Jesus, na verdade, estava convidando o jovem oficial a refletir sobre o significado daquilo que ele estava falando. Irmãos, o coração do homem é tão enganoso, mas tão enganoso, que muitas vezes a gente julga que está tomando o caminho certo, na direção certa, da maneira certa. A tragédia do jovem é que ele não percebia o significado do seu comentário, e muito menos a vida dele correspondia com o que ele estava dizendo. Ele queria anular o sacrifício de Jesus, antes mesmo de Jesus ter morrido na cruz. O jovem oficial pergunta para Jesus o que ele deveria fazer, e ele não entendia que na frente dele estava o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nós não podemos substituir o que nós fazemos pela pessoa de Jesus. Nós não podemos substituir a nossa performance pela pessoa de Jesus. Você não pode substituir o seu sucesso, as conquistas que você tem na vida, as posições que você alcança, pela presença de Jesus. O que Jesus estava dizendo para ele, olha, nada do que você faça é mais importante do que estar na presença de Deus. Então Jesus responde o que realmente ele deveria fazer. Já que ele estava querendo se comprometer com fazer alguma coisa, Jesus tem uma outra tentativa de explicar o evangelho para aquele homem. E Jesus então cita os mandamentos. Queridos, o que liberta a vida do homem é a palavra de Deus, e não é a sabedoria humana. Jesus então cita os mandamentos que tratam do nosso dever para com o próximo. Jesus então aprofunda a conversa, porque viu que ele não estava entendendo muito bem como era esse relacionamento de Deus com o homem. E aí Jesus fala, então olha só, você já leu os mandamentos? E ele diz, não Senhor, eu li todos, e eu cumpro todos desde pequeno. Novamente o jovem
não vê nada de errado no que ele estava falando. Ele tem certeza que guardou todos os mandamentos desde menino. Naquela época, os rabinos sustentavam a ideia que eles podiam guardar a lei na sua inteireza, que eles podiam se santificar através da lei. Então a alegação do jovem, portanto, não era tão grotesca como parecia quando ele fala para Jesus: não, eu guardo todos os mandamentos. Embora fosse uma resposta que para Jesus era superficial. Talvez ele achou que estava fazendo tudo o que ele podia. Jesus falou: você não está fazendo nem o começo do que você tem que fazer. Talvez ele achou que estava entregando para Jesus ali uma resposta, queria impressionar Jesus, e Jesus devolve uma pergunta para ele, e ele se coloca numa posição que ele olha para Jesus e fala: puxa vida. A resposta daquele menino demonstrava que ele não tinha pensado com suficiente profundidade sobre aquilo que significava guardar os mandamentos. Ele responde para Jesus: Jesus, eu guardo todos. E aí Jesus então fala: agora eu vou ter que te mostrar que você não guarda. O jovem não tinha refletido sobre o significado da bondade de Deus, nem se medira contra os mandamentos de Deus com suficiente exatidão para perceber que ele não estava à altura dos padrões daquilo que Deus estava falando. Então Jesus tenta aqui de forma prática demonstrar para aquele jovem que ele não estava tão pronto como ele achava que estava. Ele não estava à altura daquilo que era necessário. Queridos, quando eu olho para a nossa realidade como igreja, depois de tantos anos ouvindo o Evangelho, servindo a Cristo, eu sou crente, irmãos, há mais de 30 anos. Eu me batizei com 12 anos de idade. Eu fui para a missão com 23 anos, nunca mais saí. Eu envolvi a minha vida toda. Mas quando eu li esse texto, me deu a vontade de perguntar para Deus: Deus, o que mais eu tenho que fazer? Mas na hora eu voltei atrás. Falei: eu não vou fazer essa pergunta. Isso vai dar zebra, com certeza absoluta. Porque é o tipo de passagem, de encontro, que dá medo na gente, que traz temor ao nosso coração, que questiona a maneira que a gente tem vivido e conduzido a nossa fé. Irmãos, na cabeça daquele menino, ele estava guardando todos os mandamentos de Jesus. Então Jesus mostra para aquele jovem que na verdade ele nem entendia os mandamentos que ele mesmo professou estar guardando. Porque o primeiro grande mandamento era o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus falou: você guarda? Então vende tudo que você tem e dá aos pobres e segue-me. Irmãos, conversar com Jesus não está sendo muito fácil nesses dias, não. Eu acho que ele não está num bom momento. Imagina se ele te pega de canto e te dá uma resposta e fala: sabe aquele ídolo que você guarda no coração, as 7 chaves? Me entrega aqui agora. O que você faria? Você que planejou a sua vida, redirecionou. Irmãos, aquele moço, ele achou que ia ser uma conversa informal com Jesus. Ele saiu, encontrou com Jesus, falou: estou abafando, já que eu estou abafando, eu vou bater um papo com Jesus. Ele voltou para casa, a Bíblia diz, entristecido, decepcionado. Quando, porém, Jesus então dá àquele jovem a escolha de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ele viu e ele descobriu uma verdade que ele não queria descobrir. Que ele era apenas um seguidor de Jesus. Mas ele estava muito longe de ser um discípulo de Jesus. Ele entendeu que não era realmente Deus que ocupava o primeiro lugar no seu coração. E aqui, talvez tenhamos o ensino e a pergunta mais importante desse texto. Foi nesse ponto que eu comecei a me questionar. Você é um seguidor ou você é um discípulo de Jesus? Quem é você nessa história desse moço? Porque a ideia é eu, vocês, Jesus e o jovem rico.
Quem somos nós nesse cenário? Eu gostaria de concentrar aqui o meu ensino nessa noite. Nós precisamos entender uma coisa simples. Uma coisa que nós complicamos muito a vida inteira. Que nós inventamos histórias, conversas. Precisamos entender que tudo na vida terá um preço. Não existe, queridos, nada de graça nesse mundo. Nada. Quando eu digo complicamos, eu estou dizendo que cada um de nós tem as suas desculpas para lidar com esse tema, discípulo ou seguidor. Cada um de nós, irmãos, tem as suas apresentações bonitas, os seus títulos. Seria muito desconhecimento da nossa parte a gente reduzir esse texto somente à questão financeira, como muitos fazem. Jesus não estava tratando com esse jovem apenas de vender os seus bens. A pergunta não era essa. O problema aqui não era o dinheiro que esse jovem tinha, apesar dele ter muito. Mas Jesus estava falando justamente disso. O que está entre eu e você? Talvez, se fosse hoje, Jesus diria: larga as redes sociais e segue-me. Larga o WhatsApp e segue-me. Larga isso e segue-me. Larga aquilo e segue-me. Para cada um de nós, Jesus usaria um termo diferente. Porque cada um de nós, queridos, enfrentamos essa batalha todos os dias. E essa é uma pergunta que eu vou ter que responder todo dia quando eu acordo. Porque se tem uma coisa que eu vou ser tentado todos os dias da minha vida, é isso. É me perguntar e responder: eu sou um discípulo ou um seguidor de Jesus? Veja bem, muitas coisas podem estar tomando o lugar de Deus na nossa vida. Somos uma geração obstinada e precisamos entender que a obstinação é um Deus que governa a vida de muita gente. Jesus estava tratando disso. Quando a gente olha para a vida de muitas pessoas e a gente olha para a nossa realidade, queridos, ser um bom filho tem um preço alto. Todo mundo quer ter pai, mas ninguém quer ser filho. Ninguém quer ser filho. Principalmente se você é um filho numa família disfuncional, você vai pagar um preço alto. Agora, não ter um pai também tem um preço alto. Tem muita gente chorando por um pai. Falamos tanto sobre paternidade, mas não entendemos o conceito de orfandade ainda. Isso é muito relativo para muitas pessoas. Orfandade é uma crença limitante, uma programação infernal que é revelada no comportamento de muitas pessoas. Veja bem, ser um bom marido, uma boa esposa, isso às vezes vai custar um preço alto. Agora, ficar solteiro ou solteira tem um preço alto também. Ser um bom pai ou uma boa mãe tem um preço alto. Talvez um constante sacrifício. Agora, querer e não poder ter filhos também tem um preço alto. E tem gente que sabe do que eu estou falando. Ser um bom cristão tem um preço alto. Agora, ser um discípulo de Jesus tem um preço altíssimo. Tudo na vida tem um preço. E talvez a pergunta de Deus para nós nessa noite é: quanto você está disposto a pagar? Porque à medida que você vai respondendo isso, Deus vai dizendo a medida do conhecimento de Deus que você vai tendo na sua vida. Pastor, mas é uma troca? Não, é uma profundidade. Quanto mais perto de Deus, mais longe de mim mesmo. Quanto mais perto de Deus, mais longe dos meus desejos e das minhas vontades. Quanto mais perto de Deus, mais vivo para Ele, mais morto para mim. Essa distância quem estabelece não sou eu, não é Deus, sou eu. Eu escolho. Agora, precisa ser uma escolha consciente. Eu não posso ficar iludido como esse jovem estava, que chega para Jesus, imaginando que ele estava arrebentando a boca do balão. E Jesus falou para ele: rapaz, você nem começou a viver os mandamentos.
Talvez ele se entristeceu porque ele voltou para casa pensando: e eu que achei que estava servindo a Deus desde a minha infância, nunca o conheci. Precisamos entender que quem não estiver preparado para perder o trivial, não é digno de conquistar o essencial. E o que é o essencial para mim? O que tem valor de verdade? O que me faz acordar de manhã, dormir preocupado? O que me faz perder o sono? O que me faz perder a paz? O que é o essencial? E se nós formos amigos da sabedoria, descobriremos que o essencial não são coisas, não está relacionado a coisas, mas muito mais do que coisas, são as pessoas. E talvez essa seja a maior prova na nossa vida, queridos, porque nós gastamos muito tempo com a gente mesmo e com as coisas, e não gastamos tempo com as pessoas. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão perdidas nos seus valores. Elas não sabem mais por que estão dispostas a gastar a sua vida. Nós nos projetamos para o futuro e nos preparamos para ele. E quando ele chega, não temos saúde emocional para usufruir do futuro que nós tanto almejamos. Esse jovem mudou totalmente a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de expressar fé, relacionamento com Deus. A Bíblia não fala se ele deu tudo ou não. Supõe-se que ele não deu, mas pode ser que em algum momento ele voltou e disse: não, eu não quero mais viver isso. Porque a partir dali, queridos, ele podia até não entregar, mas ele não viveria mais com a mesma paz que o trouxe até aquele momento. Irmãos, esse é o poder da cruz de Cristo. Todas as pessoas que passaram por Jesus tiveram as suas vidas transformadas nesse ponto. Aquilo que era ilusão virou desilusão. Pedro, quando olha para Jesus sendo preso no Getsemane, algemado, submetido a uma tortura, Pedro olha para ele mesmo e tudo aquilo que ele se iludiu, pensando em Jesus, o rei, o lutador, o matador, o que ia conquistar a força, aquilo virou uma desilusão tão profunda que Pedro volta a pescar. Os discípulos voltam para Emaús. A cruz de Cristo tem esse poder. Quando eu chego na presença de Deus, queridos, que eu vejo o quão pequeno eu sou, o quão iludido eu fui com a vida. Foi o que aconteceu com esse jovem. A Bíblia diz que ele foi tomado de uma profunda tristeza, e sabe-se lá o que ele pensou, mas alguma coisa mudou dentro dele, irmãos. E esse tipo de tristeza não é aquela tristeza que amanhã vai embora, ou é o tipo de tristeza que você cura, que você coloca aos pés de Cristo, ou senão você vai ter que conviver com ela para o resto da vida. A pior bobagem que você pode fazer, você pode até fazer, é uma escolha sua, é fugir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Será uma das fugas mais insanas que você poderá enfrentar. Os dias serão terríveis, as noites piores ainda. Um sentimento no fundo da alma te cobrando, te sinalizando, dizendo: olha, tudo isso não te representa, porque aquilo que você foi criado para fazer ainda continua vazio aquele lugar. Hoje nós vivemos um mundo que quem não está preso à necessidade está preso ao medo. Alguns não dormem pela ansiedade de ter coisas, outros não dormem pelo pânico de perder as coisas que têm. Ser um discípulo não está relacionado aos meus desejos, aos meus sentimentos de dever cumprido somente. Até porque relativamos muito o nosso senso de dever cumprido, queridos. Muitas vezes, aquilo que a gente chama de realização, Deus diz e olha para nós: não, essa é a sua realização. Não tem nada a ver com o que eu sonhei para você. Esse é o seu desejo. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos querem seguir a Jesus? É óbvio, a maioria de nós diria: eu quero. Provavelmente todos levantariam as suas mãos. Então Jesus está ensinando para quem quer seguir a Ele. Ele falou para aquele jovem: larga o seu ídolo, vende tudo que você tem, vende o que te prende, então vou te dar um galardão no céu. Tem galardão no céu
Vou te dar um galardão no céu. E aí depois, você vai me seguir. Nunca ninguém será um discípulo de Jesus somente porque deseja ser, porque está empolgado com alguma coisa. Normalmente, queridos, esse tipo de mensagem não é uma mensagem que empolga muita gente. É uma mensagem seletiva. São alguns que conseguem corresponder. Sabe qual o problema? É que muitas vezes nós temos uma verdade para os outros e uma bem diferente para nós. Dizemos para os outros, siga, quando na verdade nós somos covardes nesse requisito. Queremos que os outros vivam e se tornem, mas estamos dispostos a viver. Cobramos do marido, do filho, mas não somos exemplos. Nos reunimos, oramos, dizendo, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Quem sabe, de tanto você orar, Deus ouviu as suas orações e está te dando a receita nessa noite. Às vezes, a gente olha para algumas pessoas. A gente estava conversando esses dias aí, falando dos mártires e tal, e a gente fala, puxa vida, eu queria ter a coragem que essas pessoas têm, ter a mesma unção, ou quem sabe a mesma experiência. Alguns chegam a orar por isso, mas a gente na verdade não tem ideia do preço que foi pago. Ser discípulo não está relacionado a um desejo, a um sentimento, a uma empolgação. Para ser um discípulo, eu tenho que parar para ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Não tem como ser um discípulo se eu não tenho tempo para ouvi-lo, se eu não posso sentar aos seus pés, se eu não posso receber instrução do coração dele. Não é a programação, o treinamento, o discurso, o ritual, tudo isso é importante, e você pode até se tornar um seguidor, um líder. O treinamento correto pode te ajudar a ser uma boa pessoa, mas um discípulo não se forma com rituais. Um discípulo se forma na presença de Deus. Na verdade, é muito mais fácil deixar de ser um discípulo do que se tornar um discípulo de verdade. Você se lembra quando você se converteu? Quando você pregava até para poste? Quando tudo que você queria era segui-lo a qualquer custo, ler a Bíblia a todo momento? Você estava aleluiado, ajesusado. Você estava tomado por um senso de destino e propósito, que você queria Deus a todo momento, mas você se acostumou com a presença dele. Você negociou a presença dele. Agora, a manutenção que precisava não foi dada. Em uma sociedade onde tudo acontece com a rapidez que tem acontecido, custa muito caro. E muitas vezes, infelizmente, nós não vamos escolher estar com ele. O preço é alto, porque tempo, afinal, é dinheiro. Até porque é assim que se sustenta uma vida de ansiedades e compulsividades. Essa loucura que as pessoas estão vivendo. Vivemos em uma sociedade que nos confronta diariamente nesse sentido. Você tem que ser melhor. Uns discutem porque esqueceram um pormenor. Outros porque se lembraram. Jesus poderia simplesmente descer aqui e falar conosco, e acabar com a briga. Mas ele preferiu fazer discípulos. E não tem como formar discípulos com um manual, com uma apostila. Tem que ter comunhão com Deus, relacionamento, desapego. Para ser um discípulo, não basta ter um desejo. É preciso, na verdade, você não ter desejos. É preciso que a sua vontade esteja totalmente cauterizada. Morrer todos os dias, toda hora. Renunciar os sonhos pessoais. A liberdade que a gente pagou tão alto para conquistar. A independência. Não tem nada a ver com a agenda desse mundo. A agenda, na verdade, ensina o contrário, que você tem que viver, que você tem que realizar os seus sonhos, que você tem que ser feliz. E eu gosto muito de ler. Mas quanto mais eu leio, mais eu descubro que não tem receita para muita coisa. É todo dia um
dia de cada vez. Então, se eu estive na presença dele ontem, amanhã eu vou precisar estar lá de novo. E depois de amanhã também. E assim sucessivamente. Todos os melhores dias da minha vida serão os dias que eu estiver na presença dele. O problema maior é que muitas vezes estamos apresentando para Deus ou para as pessoas um Deus que não tem nada a ver com o Deus que deveria ser apresentado. Um Deus onisciente que sabe todas as coisas, um Deus onipotente que pode todas as coisas, um Deus onipresente que está em todos os lugares, um Deus que pode tudo, que pode nos dar tudo, que pode resolver todos os nossos problemas. Mas não um Pai que deseja que a sua vontade seja respeitada, que deseja que a sua palavra seja cumprida, que deseja ser seguido independentemente de qualquer circunstância ou situação. Temos que ensinar as pessoas a seguir a Cristo. Isso não é para quem está empolgado, aleluiado. Isso vai custar a vida delas, o sonho delas. Esse menino perguntou: Jesus, como é que eu faço para te seguir? Jesus falou: vai ter um custo. Ele falou: eu preciso pensar melhor. Eu acho que eu me precipitei. O que Jesus está trazendo nesse texto, queridos, é uma contracultura. Esse texto de Lucas sempre vai confrontar a cultura. Qual a pessoa que está disposta a largar os seus sonhos, a sua vida, o controle da sua vida para viver um propósito que muitas vezes nem ela tem todas as informações. Os discípulos ficavam meio aleluiados com Jesus quando eles perguntavam: Senhor, nós vamos dormir aonde hoje? E aí Jesus olhava para eles: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles falavam: isso quer dizer que nós vamos dormir no chão? Isso custa tudo. Morrer para si mesmo, perder o controle, sair do visível, do palpável, para viver do invisível. Isso é loucura para o mundo. E eu não estou falando aqui, queridos, que você tem que abandonar o que você está fazendo. Eu estou dizendo que você tem que reprogramar a sua vida. E que se o que você está fazendo te afasta do que Deus te criou para fazer, você está no caminho da colisão com a desilusão. Pode ter certeza absoluta disso. Jesus não está disposto a fazer propaganda enganosa. Ele podia falar para aquele moço: não, cola com a turma aí e nós vamos vendo no meio do processo. Discipulado não é um assunto de multidões. É um assunto pessoal. Muitos não vão entender. Qual propaganda estamos apresentando aos que querem seguir a Cristo? A multidão, assim como esse jovem, tem os seus sonhos, a sua agenda, as suas expectativas, o seu próprio caminho. Qual proposta foi apresentada para você? Ou qual proposta tem te atraído aos cultos? Por que você está aqui? Você veio atrás de quê nessa noite? De mais uma cura? De uma resposta? Ou realmente você saiu de casa porque você ama estar na presença de Deus? E você entendeu no seu coração: se eu não estiver lá, Deus, não existe lugar melhor no mundo para mim estar nessa noite. O que te trouxe aqui? Foi a obrigação de cumprir uma agenda? Ou foi um sentimento insuportável por falta da presença dele? Ser um discípulo não tem nada a ver com uma proposta, com egoísmo. Irmãos, do que realmente nós estamos falando com Deus? Será que não estamos equivocados como este jovem que chegou para Jesus com seus motivos, queridos, que nem mesmo ele sabia? Eu me pergunto às vezes, qual é a agenda das nossas instituições? Qual é a nossa mensagem? Os nossos alvos como pessoa? O que nós estamos ensinando para as pessoas? Sinceramente, queridos, depois que eu estava estudando isso aqui para ministrar, eu comecei a repensar a minha maneira de pregar o Evangelho, queridos. E provavelmente eu mude as minhas mensagens daqui para frente. É importante ter uma multidão, mas é importante que a multidão saiba e que fique muito bem explicado o preço de seguir a Jesus. A salvação não custa nada, mas ser um discípulo de Jesus pode te custar tudo.
Decidir ser um discípulo é diferente de levantar a mão em um apelo e vir para uma oração aqui na frente. A palavra de Deus sempre é pessoal, mesmo em meio a uma multidão. Para que eu seja um discípulo de Jesus, Jesus precisa ser o primeiro na minha vida. A vontade de Deus tem que ser primeira na minha vida. E isso é muito difícil. Esse tipo de mensagem entristece muito a gente. O menino ficou abatido, cabisbaixo. Todas as vezes. Sabe por quê, queridos? Que eu tenho medo de ser abandonado, largado. Que eu tenho medo do que o outro vai fazer comigo, do comportamento do outro. Que eu tenho medo do futuro. Que eu tenho medo das circunstâncias que me cercam. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe qual que é a maior característica que você tem que olhar na vida de alguém, se você quer andar com essa pessoa? Não é se ela te ama mais do que todas as coisas, mas é se ela ama Jesus mais do que todas as coisas. Porque se Jesus for o primeiro na vida dela, você nunca será o segundo. Eu me lembro que eu entrei em uma crise uma vez no meu casamento. E a crise era minha, porque a Celi não tem muitas crises. Mas eu estava numa luta comigo mesmo, queridos, e eu precisava dar um nome para aquilo e não achava. Eu olhei para a cara da Celi e falei, vai ser um bom nome para a minha crise. Celi, olha que nome bonito para uma crise. Cheguei nela e falei, irmã, você não acha que você precisa mudar, não? Ela falou, por exemplo. Eu falei, não, tem um monte de coisa na sua vida que tem que ser diferente. Ela falou, mas de onde você tirou isso? Eu falei, não, estou analisando aqui o nosso relacionamento. Tem muita coisa que você precisa mudar. Ela falou, então me cita essas coisas. Eu falei, eu não sei ainda, mas eu vou pensar e vou te falar. Voltei, irmãos, fiz uma lista de 10 itens. E na segunda reunião apresentei para ela. Falei, aqui, irmã, muda aqui, ó. E ela olhou aquela lista e falou, você tem certeza que eu preciso mudar isso tudo? Eu falei, tem coisa que eu até esqueci, mas eu vou lembrar e vou trazer depois. E passou o tempo, irmãos, e era uma crise minha. E ela se esforçando e tal. E não bastava. Sabe quando não basta? Porque, irmãos, quando alguém está em crise, esse nível de crise, irmãos, é só Deus que pode suprir. E eu me lembro que um dia, queridos, ela estava no quarto de oração dela, largada no som, chorando. Eu entrei e ela estava chorando aos berros. Eu falei, amor, o que aconteceu? Ela falou, não, eu descobri uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu descobri que o que você está procurando em mim, você só vai encontrar em Deus. Eu falei, por isso você está chorando desse tanto? Ela falou, não, o meu desespero é porque se você está procurando em mim, você já abandonou Deus há muito tempo. E ela olhou para mim e disse, Maurício, não me prove, não me tente fazer com que eu seja Deus na sua vida, porque eu nunca vou assumir esse lugar. Queridos, tem crises que você está vivendo, que tem nome, chama fuga do propósito. Para ser mais específico, chama Jonas. É o espírito de Jonas na sua vida. Essa crise só vai sanar o dia que você se render ao Espírito Santo de Deus. Agora, é muito ruim quando a gente olha para um moço, jovem, um oficial bem-sucedido, rico, em crise, perguntando para Jesus, o que eu tenho que fazer para te seguir? Sabe qual que é a dureza da vida? Quando eu chegar no auge do meu sucesso e descobrir que tudo aquilo foi a maior ilusão da minha vida e não me levou para lugar nenhum. A vontade de Deus tem que ser a primeira na minha vida. E isso é muito difícil. Eu preciso entender, queridos, o conceito de cruz. E eu quero terminar aqui. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Quem não carrega a cruz, a sua cruz, não pode segui-lo. A cruz, infelizmente, nos dias de hoje, ganhou uma conotação muito diferente. O seu simbolismo, na época que Jesus foi crucificado, era terrível. Era vergonha, humilhação.
Jesus está dizendo que temos que pegar a cruz a cada dia. A cruz para Jesus foi o lugar da renúncia perfeita, completa. Ali ele estava deixando evidente que a vontade do Pai estava acima da vontade dele. A vontade do Pai estava acima do poder dele. A gente confunde muito isso, irmãos. Jesus renuncia o poder. Alguém chega para ele e fala: você salvou tantas pessoas, se você é poderoso mesmo, agora salva você mesmo. Ele renuncia ao seu poder para viver a vontade do Pai. Pensamos que o mundo foi criado pelo poder de Deus, mas ele foi criado pela vontade de Deus. É a vontade de Deus. Colocamos ênfase no que fazemos, na força, no poder. Jesus põe toda a ênfase na vontade do Pai. Irmãos, não é a sua força que vale, é a vontade do Pai. Você pode conquistar muitas coisas com a sua força, mas é a vontade do Pai que vai te levar a lugares que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Quanto você acha que Deus colocou de poder na criação do mundo? 10, 20, 30, 100%. A Bíblia diz que Deus quis. Foi a vontade dele que criou o mundo e não o seu poder. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele estava falando sobre a vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é um discípulo, aquele que decide o que quer. Ter a mente renovada vai além do temporal. Um discípulo de Jesus é aquele que entende que a vontade do Pai precisa prevalecer. Negar a nós mesmos, perguntar o que ele pensa, ouvi-lo, segui-lo. É necessário morrer literalmente. Muitos já morreram e ainda não caíram no chão. Outros já entregaram suas vidas por Jesus. Nós estamos dispostos a dar a nossa vida por quem? Pela estrutura, pela causa, pelas pessoas? Como estaria os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa casa, se cada um carregasse a sua cruz, sem dizer para o outro: você é a minha cruz, você é que acaba com a minha vida, você é a minha desgraça. Atos 9, 36 e 46, Atos 9, de 36 a 42, fala sobre Dorcas. A Bíblia diz que ela era uma mulher notável, indispensável. Ela foi ressuscitada porque ela fazia falta. Deixa eu te perguntar uma coisa hoje. Se você morrer hoje, qual falta você vai fazer para esse mundo? Que relevância você tem para Deus aqui na terra? Quantas pessoas você toca com a sua vida? Faz falta, queridos, no nosso meio, nas cidades, pessoas que realmente levam a cruz. O discípulo é alguém que sabe que nada é dele, tudo é de graça, é de Deus, até os nossos filhos. Sabe que pais ensinaram os filhos a andar e eles irão embora. Tem pais que, se soubessem que os filhos iam crescer e andar, nunca ensinaria eles a andar, deixaria gatinhando para o resto da vida. Nós queremos para nós ou para o reino de Deus? A Bíblia não promete que Deus responde todas as nossas orações. A Bíblia diz que o Pai responde todas as orações feitas em nome de Jesus. O problema é que, infelizmente, a oração de muitas pessoas está cheia da vontade do irmão e no final ele coloca o nome de Jesus para ficar bonito. Pedir em nome de Jesus tem a ver com pedir o que Jesus pediria. Jesus não é o nosso jeitinho brasileiro. Jesus primeiro ouve do Pai, concorda com o Pai e depois ele diz: é isso que eu quero. A razão por que algumas igrejas têm deixado as pessoas em segundo plano é porque Jesus não é mais o primeiro nessa igreja. O que precisamos de verdade nesses dias é de exemplos. Homens que ouvem a voz de Deus. Homens dispostos a dar tudo para alcançar o outro.
Precisamos de inspiradores, homens que não escolhem quem amar, com quem trabalhar, em quem investir. Precisamos de parar de procurar uma boa proposta e voltar para o coração do Pai. Precisamos deixar de ser crentes, pastores, mestres e voltarmos a ser discípulos de Jesus. E assim o mundo o conhecerá poderosamente. Se coloque de pé e vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Assim como aquele jovem, tem muita gente vivendo uma tristeza crônica, porque ainda não encontrou o seu propósito em Deus. Conquistou coisas, pessoas, lugares, mas ainda vive cercado de medos, temores e tremores, rodeado por inseguranças. Parece que a vida cada dia traz uma surpresa nova. Ou a sensação que se tem é que amanhã alguma coisa pode desabar. Quando a gente não tem nada a perder, queridos, nós não tememos perder nada. Quando a gente já entregou tudo, e já deu tudo para Ele, queridos, nós não caminhamos mais debaixo do medo de perder alguma coisa. Porque se Ele resolver tirar, é dele mesmo. Seja quem for, seja o que for e da maneira que for. Precisamos muito aprender com esse jovem rico. Precisamos entender que aquilo que Jesus ensinou para ele era muito mais profundo do que simplesmente vender tudo que tinha e dar aos pobres. Jesus estava falando de motivos para viver. Não era só entregar e segui-lo, mas tinha a ver com a maneira que ele ia viver daqui para frente. Qual é a maneira que nós queremos viver? Sinceramente, eu esperava que nossos cultos de orações tivessem mais gente do que está tendo. Sinceramente, eu esperava que quando a gente chamasse as pessoas para orar, elas não iam ter dificuldade para estar aqui num culto de oração. Me assusta ver, queridos, como na nossa agenda isso não está incluso. É perturbador saber que nós temos outras prioridades na vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor realmente ministre o nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, queremos te pedir perdão nessa noite, Pai. Eu acredito no meu espírito, Senhor, e essa é uma convicção que eu tenho. Nós fazemos parte de uma geração, Senhor, que experimentará tristezas profundas. Tristezas que a comida, o lazer, que nada nesse mundo vai poder suprir. Uma tristeza que não é referente a uma falta de conquista, alguma coisa que eu não conquistei. Mas é uma tristeza pela uma ausência de propósito, Senhor. Uma tristeza por saber que eu estou gastando a minha vida, Senhor. Que eu estou vivendo cada dia e eles não podem voltar atrás. E eu não estou vivendo da melhor forma que eu poderia viver. Nessa noite eu peço misericórdia ao Senhor, Pai. Nos ajuda a entender. Nos ajuda a compreender, Deus, a seriedade de andar com Cristo. A seriedade de se dizer, Deus, um cristão. De dizer que ama o Senhor, Deus. Como isso é sério. Como essa frase se tornou tão banal, tão oca. Tão enganosa no nosso coração quando nós proclamamos que te amamos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda realmente, Deus, a sermos apaixonados pelo Senhor. Pai, nos ajuda a gastar tempo na sua presença. Nos ajuda, Deus, até a disposição de dizer, não, eu quero estar na presença dEle. Como aquele homem, Deus, que achou um tesouro num campo. E ele ficou tão apaixonado, Deus, tão convicto que ele vendeu
tudo que tinha e comprou aquele campo. Senhor, qual vai ser o dia que nós vamos olhar para o Senhor dessa forma e declarar que o Senhor é aquilo que é mais importante na nossa vida, Senhor? Tem misericórdia de nós, nos ajuda a compreender isso, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo coloquem juízo na nossa cabeça e que a gente possa estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida, até que Ele venha. E todos nós dizemos amém e amém. Deus te